Olá, meus amigos. Nós estamos iniciando mais um programa, o Papo do Bem pela Rede Luz Espírita. E hoje nós contamos com a presença de uma pessoa muito especial, meu amigo, meu irmão, Dr. Pedro Bonilha. Ele é odontólogo, reside em Jales, preside o Centro Espírita Chico Xavier. E ele vem conversar conosco nesse nosso Papo do Bem sobre família, sobre educação dos filhos. Eu sei que é um tema pertinente e tem muito a ver com a vida de todo mundo e tenho certeza que vocês vão gostar. Pedro, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, estar aqui conosco, e a palavra é sua. Aguinaldo, agradeço muito o convite que me foi formulado. Na verdade, senti-me honrado com isso, em participar desse programa, que eu sei que é bastante seletivo. E agradeço às pessoas que nos assistem e aproveito para cumprimentá-los e acredito que teremos aí alguns instantes muito bons. A família é a célula máter da sociedade. Sim. O que você tem para nos falar a respeito? Olha, a família no cenário que estamos vivenciando está aí em colapso, né? E eu digo isso por quê? Pelo fato de que a família é preponderante na educação dos filhos e nós vemos que isso está deixando a desejar. Acontece que isso não é um problema pontual de agora. O problema todo se iniciou na década de 60, 70 do século passado, porque criou-se ali a teoria do não. Não se pode falar não para o filho. Então, os pais de hoje que falham na educação dos filhos, na verdade a gente não pode culpá-los, porque eles são aquela geração que foi criada com a teoria do não. Não pode dizer não, porque senão a criança vai ser castrada. Eles não tiveram limites, e como eles não tiveram limites, eles não sabem impor limites aos filhos. Então criou-se essa situação que se sedimenta no tempo. E não sabendo como criar os filhos, como educá-los, os pais transferem essa responsabilidade para os professores, para a escola. E a escola não tem obrigação de educar. E nem condição para educar, nem condição. Nos modos necessários. A escola tem a obrigação de instruir. Mas como os pais não sabem, então eles transferem para a escola. E fica uma coisa assim difícil, porque o jovem hoje, as pessoas criticam muito o jovem. Eu não gosto que criticam com todas as coisas que podem ter aí de forma negativa, porque o jovem ele está numa fase de fragilidade na sedimentação do seu caráter. Ele tem a perspectiva do futuro num mundo extremamente competitivo. Ele tem inseguranças e o respaldo familiar que deveria ter não tem. E a maioria dos jovens que eu conheço estudam e trabalham, a maioria, né? Então eu não gosto que falam dos jovens, tenho muito apreço pelos jovens, mas eles não têm aquela educação que seria de se esperar pela falta de estrutura familiar. E eu não posso culpar os pais, naturalmente, por quê? Porque na teoria do não do século passado, nos anos 60, 70, criou-se essa situação, né? E para se ter uma ideia, até a gente falar isso com uma pitada de humor, mas retrata muito bem a condição em que a família está com relação à criação dos filhos. A professora ligou para a mãe e disse assim: olha, você tem que vir aqui na escola dar um jeito no seu filho, porque ninguém aguenta. E a mãe falou assim: vocês é que tem que dar um jeito, porque aqui em casa também eu não aguento e eu não fico ligando para vocês. Mas a verdade é que o ato de educar é um ato de amor, não é? E não adianta qualquer tipo de educação que não seja primado pelo amor, não vai dar certo, né, Pedro? Não, não vai. Agora, onde é que está a solução disto? A solução disso está na doutrina espírita. E por quê? Não é a única solução. Evidentemente, a gente tem respeito por todas as outras vertentes religiosas, naturalmente, né? Mas por que a solução primeira ou mais incisiva está na doutrina espírita? Porque a doutrina espírita
traz a chave da reencarnação para pais e filhos. Conhecendo a reencarnação, os pais entendem que existe uma responsabilidade maior. Porque quem não tem a chave da reencarnação, quem não tem esse conhecimento, o que é que acontece? Educa de acordo com os padrões sociais. Eu educo de acordo com a sociedade. E quando a sociedade é corrupta, como é que você faz? Ô Pedro, o próprio Gibran, ele disse que o filho vem através de vós, mas não vos pertence, né? Aquele livro do Hermínio, Nossos Filhos São Espíritos, aquela obra que você também escreveu sobre a educação dos filhos, muito interessante, por sinal. Agradeço até o presente, mas a gente percebe que essa noção que você está dizendo já começa que a gente não tem que sentir o pai do espírito, né? Sim. Nós somos pais dos corpos, né? Se é que a gente pode dizer que é pai de alguma coisa, né? Agora o espírito ele vem na condição de um companheiro de jornada, às vezes até um inimigo do passado, tudo no sentido da gente ajustar as arestas que nós mesmos criamos. E esse filho às vezes vem como um amigo do peito, mas pode também vir como um inimigo ferrenho. Sim. E aí que nós precisamos entender que aquele filho que a gente coloca no colo e fala que é meu anjinho, não é bem assim, não é? Verdade. Fala um pouquinho para nós sobre essa recepção desse espírito, dessa expectativa. Então, por isso que eu digo que a chave está no conhecimento da reencarnação. Agora, veja bem, olha, o filho problema. Se o pai e a mãe têm o conhecimento da reencarnação, ele tem toda uma estrutura emocional para procurar contornar aquilo. Se ele não tem, não que ele não contorne, mas ele terá uma dificuldade maior. E tem um detalhe também, se tem filhos que são difíceis, nós temos que reconhecer que também tem pai e mãe que ninguém aguenta. Por quê? Porque, como você acabou de dizer, somos espíritos imortais, né? Estamos aqui de passagem com toda aquela carga emocional nossa, acumulada em reencarnações anteriores, e surgem conflitos. Mas se você tem o conhecimento que esses conflitos eles são naturais, e que é aí que está a beleza da coisa, em você poder educar e ser educado, muda tudo. Eu costumo dizer que a vida boa é aquela vida que é conflitada, porque na vida conflitada, com conflitos, com problemas, você cresce. Agora, aprende, né? Se não há conflitos, está tudo colorido. Você sai daqui do jeito que entrou. Então não é tão interessante. Vida boa é a vida conflitada. As pessoas às vezes podem até questionar e falar, mas como assim? Mas vai meditando, vai vendo, vai observando aqueles que têm a vida conflitada e vão superando os obstáculos, né? E assim vai. É a mesma questão do casamento. Tem casamentos que são conflitados. Bom, mas é aí que está, né? É aí que está o crescimento. O casamento que não era conflitado era o casamento de Maria e José, os pais de Jesus, porque era um casamento sublimado, né? Um casamento feliz que eu imagino que não fosse conflitado era o casamento de Pestalozzi e Ana, que eram espíritos extremamente afinizados uns com os outros. Agora, daí para frente, existe o conflito. Agora, imagino eu que seria chato, né? Duas pessoas conviverem sem pontos de vista diferentes, sem gostos diferentes. Seria uma coisa parecida com aquele paraíso que a gente, quando é bastante jovem, imagina, mas depois vê que cansa. Se você ficar no paraíso, chupando uva e comendo frutas pela eternidade, você não aguenta. Um casamento também que não tem aí os seus altos e baixos, você também não aguenta. Então tem que ter aquelas oscilações. E aí que está a importância. Depois da briga é muito boa, né? É verdade. Ô Pedro, nós temos um grupo aqui, aliás, eu quero fazer um comercialzinho. Nossa casa, o Centro Espírita Francisco de Assis,
ele tem um departamento chamado DAADO, que é um departamento de assistência ao adolescente. Pedro, nós tivemos tantos jovens com conflitos, dizer popular, conflito existencial, e hoje a gente está percebendo que muitos jovens até se matam, né, não valorizando a vida. Nós criamos esse departamento e já está aí mais de 2 anos funcionando, tem sido muito legal. Se alguém tem algum filho, algum jovem que está conflitado, não está conseguindo se equilibrar diante do trampolim da vida, procura a nossa casa, sábado de manhã, das 8 às 10 da manhã. Nós temos um grupo muito forte, muito bem posicionado para dar respaldo para esse filho que está trazendo dificuldade na educação dentro dos seus respectivos lares. Pedro, tem sido muito interessante esse trabalho. A gente tem percebido que os jovens chegam aqui de cabeça baixa, às vezes assim, transparecendo a fisionomia de mal com a vida. Dentro de pouco tempo já estão brincando, estão sorrindo, já estão mais ou menos integrados. Então esse trabalho tem sido muito legal. Trabalho com os jovens adolescentes que têm seus chamados conflitos existenciais. Então, dentro dessa perspectiva que você está me dizendo, eu volto a afirmar. Por que acontece? Por que os jovens estão assim inseguros? Dentro do que você está me dizendo, eu acredito que eles chegam aqui tristes, sombrios, e depois muda. É que em casa eles não tiveram oportunidade, porque os pais, infelizmente, também não tiveram oportunidade. Agora, então aqui eu faço, aproveitando aí a sua permissão, eu faço um apelo direto aos pais. Tem solução, basta querer e saber como solucionar. E como o doutor Aguinaldo disse, traga ao centro espírita, traga, você tem dúvida, traga, e depois você espera para ver a mudança, né? Porque existem 2 formas de erro. Aquele erro que você comete por não saber fazer melhor e o erro que você comete por forma intencional. E eu afirmo categoricamente que os erros dos pais, quando falham na formação dos filhos, nunca é intencional. Existe lá uma exceção ou outra que confirma a regra, mas eu nem considero. Não há intenção. É porque não sabe fazer melhor. Mas você tem a oportunidade de fazer melhor, tanto para você quanto para seu filho. Pedro, uma outra coisa muito interessante é na formação do caráter, né, da personalidade, porque o temperamento mais o caráter dá personalidade. E a personalidade da criatura se forma 50% aos 3 anos de idade e 75% aos 5 anos. Sobrou 25% para o resto da vida. Então, como é importante esse caráter, que é o fruto do meio, passar para a criança até os 5 anos de idade, principalmente. Poucos pais hoje frequentam uma casa religiosa para valer, né? Eu estou dizendo que frequenta mesmo com assiduidade, com disciplina, querendo aprender. Se não vão, também não levam os filhos. E perdem um grande trunfo na educação dos filhos, que é a evangelização da criança. Outro dia eu conversava com uma pessoa tão querida, e uma filha de 12 anos, com a liberdade que eu tenho, eu perguntei para essa criança, entre aspas, você sabe fazer a oração do Pai Nosso? Não. Quer dizer, olha, os pais não ensinaram para essa criança de 12 anos a oração do Pai Nosso, que é uma ligação estreita que a gente tem com Deus. Então, a prece é muito importante na nossa vida, extremamente importante, principalmente quando a gente faz essa ligação, essa sintonia com a transcendência, com Deus, com Jesus, com o nosso anjo guardião, quer dizer, com o nosso espírito amigo. Agora, se a criança não sabe fazer nem a oração do Pai Nosso, que é a oração mais conhecida no mundo, pelo menos foi a que Jesus deixou para nós, imagina, essa criança vai orar, Pedro? Não vai, não vai. Mas olha, isso que você está dizendo tem um peso significativo
tem um valor de difícil mensuração. E vou dizer por quê. Sabemos todos nós, isso já é um chavão que ensina-se mais pelo exemplo do que pelas palavras, né? E isso que você acabou de dizer tem, assim, uma veracidade tão forte que eu vou lhe citar um exemplo disso. E peço aqui permissão ao Dr. Rosseto, de Fernandópolis, para citá-lo, porque eu já estava casado, tinha filhos, né? E ele casou-se depois, e quando então estava aí na perspectiva de ter o primeiro filhinho, ele falou assim para mim um dia, falou: Pedro, mas olha, para educar filho, nossa, eu estou preocupado, eu não sei, como é que você fez? Falei: Rosseto, é a coisa mais simples do mundo, é só você ir ao centro trabalhar e levar ele junto. O resto vem por acréscimo, né? Ele falou: verdade? Eu falei: eu tenho feito isso e tem dado certo. Haja vista a condição do César, que está aqui conosco. Então. O César é filho do meu amigo Pedro, com a sua digníssima esposa aqui presente. E o César é um jovem hoje militante na doutrina, promotor de justiça, mas como profissão, mas tem um carisma, tem uma facilidade de expressão, faz cada oração linda, maravilhosa, cada palestra interessantíssima, e fazendo parte agora do nosso departamento de divulgação da doutrina, posso assegurar, Pedro, que vocês educaram muito bem o César. Olha, também aí temos que considerar, né, o espírito, enfim. Mas veja só, se for ser atribuído a nós essa particularidade, então eu digo o seguinte: o que nós fizemos de especial? Nada. Só íamos ao centro 3, 4 vezes por semana e levávamos os filhos juntos. Pronto. Então ali eles nos iam lavando prato, fazendo sopa, servindo lanche, fazendo palestra, estudo. É uma coisa natural. É uma coisa natural, porque os filhos pequenos, o pai é o super-herói. Depois, quando cresce, fica moço, muda. Né? Aí o filho passa a ser herói do pai. E é interessante até porque é a lógica da vida, né? Mas não é tão difícil. Agora, o detalhe é que as pessoas às vezes não sabem disso. E sabendo disso, fica tudo fácil. Ô Pedro, o Rosseto também... com os filhos dele, os filhos do Rosseto, é um casal, uma graça. Agora, existem as exceções? Existe. Mas é a exceção que confirma a regra, vamos dizer assim, né? E são aqueles casos pontuais em que existe um conflito que tem as suas raízes fincadas no passado. E a questão kármica vem à tona para um resgate ou uma prova mais exacerbada. Mas, em regra, é isso. A gente tem visto, Pedro, aqui mesmo no Francisco de Assis, às vezes o casal vem desesperado porque o filho é um problema, vamos dizer assim, indizível. E depois a criança chega, vai crescendo e vai ajustando não só o jovem consigo mesmo, como ajusta com os pais com ele. Então isso que você está falando é a pura verdade. Como é importante... e o ambiente vibratório criado pelos benfeitores, né, pacificando aquela criatura que às vezes chega enraivecida, querendo agredir. Então chega já, o ambiente pacifica. E como a gente sabe muito bem, dentro de uma casa espírita só se fala aquilo que Jesus preconizou. Né? E olha um detalhe importante, veja só. Conforme você mesmo disse, né? Nossos filhos não são nossos filhos, segundo Gibran Khalil Gibran. Veja só, são filhos de quem? De Deus. Agora, você acha que Deus, o Criador, o Onipotente, nosso Pai, daria filhos dele para ficarem sob a nossa guarda, para que pudéssemos educá-los por um determinado período, e não deixasse uma maneira como fazer isso? Não desse uma maneira disso ser feito? É um paradoxo, né? Pois é, mas então o Criador estaria sendo incoerente. É claro que tem o caminho, tem a receita,
E essa receita é o Evangelho. Começa com os 10 mandamentos. Ah, mas eu vou explicar para uma criança que como é que vai amar a Deus sobre todas as coisas? É muito simples. Meu filho, olha, todos nós somos filhos de Deus. Como é que você vai amar a Deus sobre todas as coisas? É muito simples. Quando alguém quer agradar o papai, basta que agrade você, o papai fica feliz. Se você quer agradar a Deus, amar a Deus, é só você fazer alguma coisa para os filhos dele. Ele vai ficar contente. Então, por exemplo, por que você não leva uma flor para a sua professora amanhã? Ela é filha de Deus, igual a gente. E eu garanto para você, o pai dela vai ficar contente. O pai dela vai ficar contente. Isso é amar a Deus sobre todas as coisas. Você vê que é uma coisa simples. Nada complicado. Né? Os 10 mandamentos são simples. Seria uma incoerência se Deus desse filhos dele em evolução para nós educarmos e não desse a receita para a educação. A Joana de Anjos tem uma colocação que eu acho muito interessante, diz que para a gente fazer essa transformação do planeta, não vai ser através de convulsões sísmicas, vai ser com a presença de espíritos de alta envergadura que estão reencarnando agora na Terra. Mas para que nós possamos auxiliá-los nesse compromisso, nesse desiderato, é importante que nós pais nos preparemos interiormente para ajudar essas almas, que de repente a gente pode pensar, mas se eles são evoluidíssimos, não precisam de nós. Precisa, não precisa, Pedro? Precisa. E para a gente fazer alguma coisa, nós não temos que ser instrumento divino com aquisição daquilo que a gente pretende passar para eles? Pois é o caso. E veja só, por mais instruído que seja um homem, se ele vai a um outro país, ele se defronta com o desconhecido. Assim também, por mais instruído que seja o espírito, quando ele entra na atmosfera da Terra, ele está sujeito às injunções da carne. E tem que ter alguém que já esteja aqui para dizer, olha, aqui funciona assim. Então, com toda a carga intelectual e emocional que ele tem, ele vai saber como agir. Mas alguém precisa dizer, aqui funciona assim. A própria Dona Laura, quando ela falou da sua reencarnação no livro Nosso Lar, né? Ela foi sendo esclarecida pelos amigos espirituais, né? Exatamente porque ela disse, eu estou muito preocupada de reencarnar e ao estar lá eu me perder na trajetória, já com uma bagagem muito boa. Pois né? Então, isso procede. Às vezes a gente acha que o espírito vem para cá já com uma certa envergadura no plano espiritual e vai chegar aqui e vai dar um bom espetáculo. Às vezes não. Vai ter muitas dificuldades e nessa hora, como é importante ter alguém, né, no caso aí o pai e a mãe, ou mesmo dentro da casa religiosa, qual seja, eu acho que todas as religiões são importantes, para falar de Jesus, né? Eu vim para que tenhais vida, e vida em abundância, Jesus. Então, entender essa sistemática do Evangelho, que é outra coisa que eu fico preocupado. Eu fui fazer uma palestra outro dia, Pedro, lá no IPA, no Instituto Penal Agrícola. Nós fazemos palestra lá há mais de 20 anos, todo sábado, aliás, todo domingo, fazíamos no sábado, depois passamos para o domingo. E lá encontrei um amigo dos meus filhos e falou assim para mim, olha, estou muito feliz de estar aqui dentro. E eu disse para ele, como você está feliz de estar aqui dentro da penitenciária? Sim, ele me chamou de tio. Sim, tio, porque aqui eu ouvi falar de Jesus. Olha aí. Na minha casa, nunca eu ouvi meu pai e minha mãe falar nem de Jesus e nem de Deus. Então eu fico pensando, que educação é essa quando você vai falar para o filho de educação sem mencionar Deus e Jesus? Não tem como. Não tem como. Não tem como. E é aí que a gente vê, né, o colapso das criaturas, né? Tanto de pais quanto de filhos. Eu penso assim, não importa, aliás, você pontuou isso agora há pouco, não importa qual religião que você tenha, mas vá, leve com seriedade, atue, participe e leve os filhos. E leve os filhos. A probabilidade de não dar certo é ínfima.
Ínfima. Agora, na doutrina espírita, uma vez perguntaram para quem que foi, hein? Não me recordo. Qual é a melhor religião que tem? O Chico. Foi para o Chico? Foi para o Chico. É aquela que te torna melhor. Então, não estamos aqui fazendo apologia do espiritismo, mas como espíritas, então a gente fala do lugar em que a gente vive, é claro, né? No espiritismo, você com a chave da reencarnação, você equaciona essas coisas. Então fica mais fácil. E com o esclarecimento dos benfeitores, né, Pedro? Sim, que sim. trazem para nós subsídios fantásticos para nós nos conduzirmos nessa trajetória. Ô Pedro, eu quero agradecer muito a sua participação. É uma pena que o tempo é curto, o relógio ele não anda, ele voa, né? E nos obriga a encerrar o programa. Mas quero te agradecer muito por estar falando exatamente o que nós todos precisamos ouvir. A importância de nós vivermos como amigos na família, envolvendo todos os partícipes, porque a família que eu considero vem dos nossos ancestrais, vem do casal que se dispôs a gerar ali uma prole, dos filhos e os agregados, é o conjunto familiar. E nós temos que tratar todo mundo muito bem, porque não percamos a oportunidade de educar, mas acima de tudo, nos educando a nós mesmos primeiramente, né? Um grande abraço, Pedro. Obrigado aí pela participação, pelo carinho, e volte mais vezes a estar conosco. Um abraço a todos e convido todos para o nosso próximo Papo do Bem.